Para adentrarmos no estudo do vício e do fato, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, precisamente na responsabilidade civil pelo vício e pelo fato, vamos analisar os artigos 18, 19, 20, 23, 26, 12, 13, 14 e 27. Nós vamos aqui, antes disso, trabalhar com os pressupostos da responsabilidade civil. Vamos observar os temas que se encontram aí na tela. Vamos lá. Conduta, culpa, nexo de causalidade e dano. Ok? Bom, nós temos que, de acordo com a doutrina moderna, iniciar o assunto pelo dano, pois sem dano não há de se falar em responsabilidade civil. Então, para que haja responsabilidade civil, deve ter havido um dano. E esse dano pode assumir diversas naturezas. Vejamos aqui. Ele pode ser um dano material ou patrimonial, que dividimos em danos emergentes e lucros cessantes. O que são danos emergentes? O dano emergente nada mais é do que a perda no patrimônio já existente. Pintou o cliente no seu escritório falando que teve danos materiais, você vai falar, opa, peraí, que tipo de dano material ele teve? Um dano emergente? Houve uma perda no patrimônio que ele já possuía? Ou ele deixou de ganhar algo? Porque se ele deixou de ganhar algo, eu não vou estar diante de dano emergente, e sim diante de lucros cessantes. Ok? Fica a dica para vocês, lucros cessantes é aquilo que a pessoa deixou de ganhar. Então, o dano material, ou também chamado de dano patrimonial, é dividido em danos emergentes e lucros cessantes. Segundo item, dano moral. O que é dano moral? Em síntese apertada e de uma forma bastante contundente, podemos dizer que dano moral é a violação de um dos direitos da personalidade. Então, dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. Na prática, gente, eu, por exemplo, no meu escritório de advocacia, sou advogado do Silvio Toches Sobral Pinto, advogados associados no Rio de Janeiro, eu trabalho com uma petição bem enxuta, bem direta, porque eu sei que o magistrado não vai ficar lendo aquilo tudo, na prática ele não lê. Ele lê a página inicial e lê o pedido. Então, nós vamos aqui trabalhar com o conceito de dano moral. Não precisa a gente ficar conceituando dano moral segundo fulano, beltrano e cicrano. Não, diga o que aconteceu, e o dano moral aconteceu porque foi violado um dos direitos da personalidade da parte autora, por exemplo. A parte ré violou um dos direitos da personalidade da parte autora. Exemplifico para esse exímio magistrado, esse douto, julgador, o seguinte, parará, parará, parará. E dessa forma, você vai embora lá na sua petição inicial, de forma contundente e enxuta aí. Então, o dano moral, ele tem assuntos hoje bastante simulados. Vamos aqui observar algumas súmulas do STJ sobre dano moral. 37, 227, 370, 385, 387, 388 e 403 do STJ, ok? 403 do STJ. Tem uma súmula, a 420 do STJ, que fala que em embargos de divergência não se discute acerca do dano moral. Mas embargos de divergência caiu diante do novo Código de Processo. Então, essa súmula é uma súmula que vai perder força. Essa súmula 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403, elas são súmulas intimamente ligadas ao assunto de violação de um dos direitos da personalidade, ou seja, dano moral. A súmula 37, uma velha súmula conhecida por todos nós, fala da possibilidade da acumulação de um dano moral com um dano material. A súmula 227, e muito bom para quem advoga para pessoas jurídicas, diz que a pessoa jurídica ela pode reclamar um dano
moral. E essa súmula 227, ela está em total consonância com o artigo 52 do Código Civil. Vem a súmula 370 do STJ. É uma súmula que está vinculada ao direito empresarial, ao direito civil, ao direito do consumidor. E a súmula de número 37 do STJ diz o seguinte, olha só, preste muita atenção. A súmula 37, ela destaca que, repito, ela destaca que a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. Mas espera aí, professor, o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? Eu sei que é uma ordem de pagamento à vista. Mas no momento em que se pré-data ou pós-data o cheque, uma prática, um costume do brasileiro, aquilo deve ser observado, porque ali foi gerada a ideia da confiança e da lealdade. Em síntese, ali foi abraçada a boa-fé objetiva. Princípio esse destacado no artigo 422 do Código Civil e artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, no 422 do Código Civil e 4º, inciso 3º do CDC, nós temos o princípio da boa-fé objetiva ali estampado. O TROI, a lealdade, e o GLOBEN, a confiança. Ok? Violada a lealdade, violada a confiança, você está violando a boa-fé objetiva. Ok? Então é um assunto que deve ser destacado aí para todos vocês. Será violador você da boa-fé objetiva. E no momento que você pré-data ou pós-data, ali você está diante de uma situação clara, de violação da boa-fé objetiva. E ali estará configurado um dano moral. Dano moral é esse que a doutrina e a jurisprudência chama de dano in re ipsa. Esse dano in re ipsa é o dano presumido. É aquele que não precisa de prova para a sua comprovação. Então, a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. Repito, a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. E esse dano moral é um dano in re ipsa. Tudo bem? É um dano in re ipsa. É importante você ter esse estudo em mente. E o STJ, diversas vezes, trabalha com esse assunto. Então, destaco para todos vocês aí uma primeira modalidade de dano in re ipsa. Volta aqui nas súmulas. A próxima súmula é a súmula 385. Então, a súmula 370, se a pessoa apresentou um cheque pré-datado, está lá configurado o dano moral. Aí vem a súmula de número 385 e diz assim: se o nome da parte, por exemplo, do consumidor, estiver lá no rol dos maus pagadores, cito SPC, Serasa, que são cadastros aí, arquivos de consumo, se estiver lá com o nome negativado, inscrito devidamente lá, porque não pagou uma dívida, por exemplo, e ao mesmo tempo pintar uma negativação indevida, pode-se discutir dessa negativação indevida? Olha, existe uma inscrição devida, uma negativação devida e, ao mesmo tempo, uma negativação indevida. Dessa negativação indevida, diz a súmula de número 385 que não cabe a discussão de dano moral. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Ok? Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Mas, Cris, olha só. Se a pessoa teve seu nome negativado, foi lá e fez um acordo para dividir aquela dívida em 10 parcelas. Pagou a primeira parcela, o nome foi retirado do SPC. Posteriormente, uma empresa de forma indevida inseriu o nome ali do consumidor, desse consumidor. Aí será cabível dano moral? Sem dúvida. Sem qualquer tipo de dúvida, é claro que nesse exemplo que você está observando,
caberá o dano moral, sem qualquer tipo de dúvida. Mas na primeira hipótese, com fundamento na súmula de número 385, não há de se falar de dano moral. Não há de se discutir de dano moral, ok? Súmula 387, pôs fim a uma velha discussão. Eu, por exemplo, a minha formação no Código Civil se baseou no Código de 16. E após eu me formar, que se deu entre o ano de 2001 e 2002, veio o novo Código Civil. Eu tive que estudar tudo de novo. Mas uma discussão permaneceu durante muitos e muitos anos. O dano estético, ele está embutido no dano moral? Esse era o posicionamento anterior. Mas hoje, com o advento da súmula de número 387, isso não é mais aplicado. Com o advento da súmula 387, é certo dizer que o dano estético pode ser cumulado com o dano moral. E assim, se ele pode ser cumulado com o dano moral, é certo afirmar, é certo destacar que se trata de uma situação em que será observada a sua autonomia. Então, numa mesma petição inicial, doutor e doutora, você pode acumular o dano moral, o dano material e o dano estético. Não há nenhum problema em haver acumulação desses pedidos, porque são danos autônomos, ok? Então, o dano estético, ele pode ser acumulado com o dano moral e, consequentemente, ele poderá ser acumulado com o dano material. Não há nenhum óbice nesse sentido. Súmula de número 388. Essa súmula de número 388 do STJ é um exemplo também de dano in re ipsa. Trata-se também de um exemplo de dano in re ipsa, ok? Um dano in re ipsa, um dano presumido. Diz que a devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Diferente da súmula 370, a súmula 370 diz que a apresentação antecipada de cheque predatado configura dano moral. A apresentação antecipada de cheque predatado configura o dano moral. Agora, quando estamos frente à súmula 388, é falado que a devolução indevida de cheque caracteriza o dano moral. A devolução indevida do cheque caracteriza o dano moral. E aí, assim, meu amigo e minha amiga, é necessário você ter a devida atenção, é necessário você prestar aqui atenção, porque com fundamento na súmula de número 388, eu tenho também um dano presumido, um dano moral presumido. Se você tinha dinheiro na conta corrente e ele foi devolvido, esse cheque que você passou foi devolvido, há de ser observado um dano moral. Presume-se esse dano moral. Existe a súmula 403 do STJ. Repito, a súmula 403 do STJ. Essa súmula de número 403 do STJ fala do uso indevido da imagem e também é um exemplo de dano moral in re ipsa, ok? Um dano presumido. Então, quando se fala de dano moral, essas súmulas são de grande relevância. Quando trabalho com dano moral, eu sempre tenho que pensar no seu caráter compensatório, ok? Compensar o abalo sofrido pela pessoa. Há uma parte da doutrina que também fala no critério punitivo, o que nós chamamos na doutrina estrangeira de punitive damages, ok? Punitive damages. Então, nós temos aqui a possibilidade de um caráter punitivo, que a doutrina também chama de caráter pedagógico do dano moral. Bom, não trabalhamos só com dano moral, o dano material e dano estético. Hoje já se pode falar de perda de uma chance, perda do tempo útil ou perda do tempo livre. O professor Roberto Figueiredo irá ministrar uma aula com fundamento na perda do tempo livre, que é objeto da minha tese de doutorado, ok? Então, eu tenho aí um objeto de tese de doutorado de uma teoria denominada de perda do tempo útil, perda do tempo livre. Quanto tempo hoje vale na nossa vida? Nossa,
o tempo gera nosso bem-estar, o tempo gera dinheiro para a gente. Então, quando você perde o seu tempo livre por uma desídia, por um desleixo por parte, por exemplo, de um fornecedor numa relação de consumo, você poderá aí trabalhar com a perda do tempo livre reclamando um dano material, reclamando um dano moral, por exemplo. Mas também se fala da chamada perda de uma chance, uma teoria francesa denominada como perte d'une chance. A teoria francesa perda de uma chance, ela destaca que para a sua aplicabilidade devemos estar diante de uma perda de uma chance séria, uma perda de uma chance séria e real. Então, perda de chance séria e real. Aplicar-se-á a perda de uma chance. Bom, é fato destacar e mencionar para todos vocês que quando falamos de perda de uma chance, aquele que foi o lesado, sim, poderá também fundamentar a sua peça, a sua exordial, por exemplo, com fundamentos em um dano material, alegando esse ter ocorrido em razão da perda de uma chance. Há um recurso especial clássico do STJ sobre o assunto, que é o recurso especial 788-459 Bahia. Repito, o recurso especial 788-459 Bahia. Esse recurso especial, ele trabalha com assunto referente à ideia do show do milhão, um julgamento que foi amplamente divulgado e chegou no STJ, em que o STJ condenou o SBT. Vale a pena a sua pesquisa. Se quiser pausar a aula, pausa a aula, daqui a pouco volta. Entra no STJ e vê lá show do milhão. Procura no Google julgamento do show do milhão. Vocês vão ver o que se refere esse artigo aí. É um artigo extremamente importante para o estudo de todos vocês. Bom, vale a pena você ficar atento que, com fundamento nesse estudo de dano, esses são os principais apontamentos. E o nexo de causalidade? O nexo de causalidade tem que ser apontado em qualquer tipo de responsabilidade, seja uma responsabilidade civil baseada na culpa, a responsabilidade civil subjetiva, seja uma responsabilidade civil independente de culpa, o que nós chamamos de responsabilidade civil de natureza objetiva. O nexo de causalidade é o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Fiquem muito atentos a isso. Bom, nós temos também como elemento a culpa. Destaco para todos vocês que no Código Civil, a regra acerca da responsabilidade civil é a da responsabilidade civil baseada na culpa, ou seja, uma responsabilidade de ordem subjetiva. Então, a responsabilidade civil no Código Civil, professor, seria uma exceção à responsabilidade civil objetiva, pois a regra é a subjetiva? Não, não podemos falar de exceção. Nós podemos até mencionar que hoje existe um alargamento da responsabilidade civil objetiva. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. E quando podemos falar de aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva? Podemos pegar uma cola no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Diz que aquele que praticar uma atividade de risco, simples, a lei diz assim, haverá a responsabilidade civil independente da existência de culpa quando a lei mencionar ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Se a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, a responsabilidade civil será objetiva, pelo risco da atividade. Se a lei mencionar, olha, a responsabilidade independe da existência de culpa, a responsabilidade civil será objetiva, ok? No Código de Proteção e Defesa do Consumidor é o inverso. A regra é a da responsabilidade civil objetiva, seja no vício, seja no fato, que nós vamos aprender. Existe uma exceção no fato do serviço, que nós vamos observar, para o profissional liberal,
que é dito que no caso de fato do serviço, o profissional liberal irá ser responsabilizado de forma subjetiva. Então, é o inverso do Código Civil. No Código Civil, a regra é da responsabilidade civil subjetiva, havendo um alargamento da responsabilidade civil objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, a regra é da responsabilidade civil objetiva, sendo aí sim exceção à responsabilidade civil subjetiva, no caso do artigo 14, parágrafo 4º, que trabalha com o profissional liberal diante de fato do serviço. E a conduta, gente, praticada pela pessoa, uma conduta que pode ser fundamentada tanto na licitude, porque a conduta lícita não exclui o dever de indenizar. Isso vai depender do caso concreto, bem como uma conduta ilícita, perfeito? Então, a conduta lícita ou ilícita, uma conduta ilícita, por exemplo, baseada num ilícito subjetivo, regra do artigo 186, num ilícito objetivo, o que nós chamamos de abuso de direito, regra destacada no artigo 187, há de se falar de responsabilização civil. Tudo bem? Beleza? Então, gente, muita atenção para esse assunto. É um assunto que reputo de grande relevância para o estudo de todos, que é o assunto que se refere aos pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil no geral. Bom, o tema agora, então, aí na tela, é responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, na tela, responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, olha só, atenção, tá? Atenção. E aí, ó, é válido você observar tal assunto. Bom, olha só, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com indicações constantes do recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O que nós observamos aqui na regra do artigo 18 é o início da responsabilidade civil pelo vício. Mas vejamos o que é o vício e o que vem a ser o fato. Olha só na tela. Vício é a impropriedade e a inadequação que recai sobre o produto ou sobre o serviço. Vício é a impropriedade e a inadequação que recai sobre o produto ou sobre o serviço. O vício, ele possui, então, uma natureza intrínseca. Então, o vício possui uma natureza intrínseca. Então, por exemplo, se eu adquirir o meu aparelho celular, tirei ele da caixa, fui ligar e ele não liga, existe vício, ok? Vício que recai sobre esse produto. Agora, é diferente do fato. O fato, também conhecido como defeito para a doutrina e também como acidente de consumo, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. É o dano, então, que recai sobre a pessoa do consumidor. É o acidente de consumo. É o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Por exemplo, comprei o celular, tirei ele da caixa. Na hora que eu liguei, bum, ele explodiu, causando diversos danos na minha face, queimaduras pela explosão. A tela, ela cuspiu pedaços e aí acertaram o meu olho, acertaram a minha pele, causando danos. Eu estou diante de fato.
O fato, então, ele possui uma natureza extrínseca, enquanto o vício possui uma natureza intrínseca, o fato possui uma natureza extrínseca. Vício, impropriedade e inadequação que recai sobre o produto ou sobre o serviço. Fato, o acidente de consumo, ou seja, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Um possui a natureza intrínseca e outro a natureza extrínseca. Nós vamos começar aqui a analisar o assunto com base no vício. E a gente viu no artigo 18 o vício do produto com relação à sua qualidade. Então vamos começar aqui, ó, vício no artigo 18, aqui é o vício do produto com relação à sua falta de qualidade, ok? Com relação à sua falta de qualidade. Então, muita atenção. Vício do produto, vício do serviço, a gente também vai estudar, mas vamos começar pelo produto em razão da sua falta de qualidade. Se você for buscar o artigo 18, ele inicia o tema falando, olha, os fornecedores. Toda vez que a lei dispuser no seu artigo os fornecedores, é porque, em regra, a responsabilidade civil será solidária. Aqui eu vou poder acionar o produtor, o construtor, o importador, o comerciante, o profissional liberal e etc. Todo mundo poderá ser inserido no polo passivo da ação. Então, todo mundo poderá ser inserido no polo passivo da ação. Veja que aqui a lei até fala, ó, solidariamente. Existe uma exceção da solidariedade no próprio artigo 18, que é no parágrafo 5º. O artigo 18, parágrafo 5º, diz que quando se tratar de produto in natura, tratando-se de produto in natura, ok? Nós temos que observar que a responsabilidade civil não será de toda a cadeia de consumo, e sim daquele que é o alienante imediato. Não de toda a cadeia de consumo, mas sim daquele que é o alienante imediato. Então fica a dica aqui, uma importante situação, uma importante observação para o estudo de todos vocês. Bom, havendo um vício do produto, em regra, a responsabilidade civil ela será solidária, como visto, sendo somente rompida, fraturada, diante do artigo 18, parágrafo 5º. A responsabilidade civil pelo vício do produto com relação à sua qualidade, ela será sempre objetiva. Mas por que sempre objetiva? Será ela sempre objetiva em razão do risco da atividade. Então, em razão do risco da atividade, ela será sempre objetiva. Ok? Sempre objetiva. Bom, havendo um vício do produto com relação à sua falta de qualidade, o que o consumidor tem que fazer? Primeiro, ele tem que observar o parágrafo 1º. Ele tem que oportunizar a chance do fornecedor sanar o vício no bem. E aí diz o parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, observem, alternativamente e a sua escolha. Então tem que ser oportunizada a chance de 30 dias para que o vício seja sanado. Agora, atenção para o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 18. Por que eu falo isso? Porque o parágrafo 3º, ele excepciona o parágrafo 1º. Ele diz assim, poderá o consumidor fazer uso, olhem na lei, poderá o consumidor fazer uso imediato, sublinhe, imediato, das alternativas do parágrafo 1º, que são substituição, restituição ou abatimento. Então, se poderá fazer uso imediato, não há necessidade de se esperar o prazo máximo de 30 dias. Mas quando que vai poder ser feito, ser aí utilizado sem observar esse prazo de 30 dias?
Isso eu vejo contigo no nosso próximo bloco.